Meus irmãos, minhas irmãs, quero cumprimentar a cada um de vocês com a graça, com a paz e com o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, nós temos a oportunidade de nos reunirmos mais uma vez. Reunimos-nos para prestar culto ao nosso Deus. Reunimos-nos para expressar a profunda gratidão do nosso coração, porque em Jesus Cristo nós encontramos vida eterna. Quero, portanto, cumprimentar e também me apresentar àqueles e aquelas que são deficientes visuais. Eu estou no meu escritório, eu uso uma camisa azul clara e gola clerical. Eu uso óculos com aros pretos e estou num ambiente fechado. Esse culto está sendo feito, gravado em ambiente fechado e não na igreja. Quero então, com isso, convidá-los para celebrarmos culto ao nosso Deus, o qual nós celebramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o que nos diz as Escrituras Sagradas. Primeira carta de João, apóstolo, a partir do primeiro versículo do capítulo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Amém. Palavra do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado, exaltado seja o teu santo nome. Nós nos reunimos aqui para prestar culto a Ti. Nos reunimos, ó Deus, porque o Teu Espírito nos inspirou para isso. O que nós te pedimos, Senhor, é que esse Teu Espírito que habita em nós inspire também tudo o que for feito agora em Teu nome. Preside esse culto e nos abençoa. Toma o primeiro lugar, ser exaltado, ser louvado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar ao Senhor? Vamos louvá-lo? Vamos bendizê-lo? Do Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti. Pois tanto ao mundo amou e ao perdido pecador, que do céu lhe deu seu Filho para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá nos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Segurança, vida e paz é o amor de Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As provas que nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecado.
Ouçamos, meus irmãos, o que nos diz a palavra de Deus na carta de São João, o mesmo capítulo que lemos no momento de abertura do culto. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Curvemos nossas cabeças e, enquanto ouvimos o louvor, confessemos a Deus os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Cantar ao Senhor, louvá-lo e bendizê-lo é um privilégio de seus filhos e filhas. Para isso nós estamos aqui. Vamos cantar ao Senhor, vamos adorá-lo? Acontecerá que nos últimos dias enfim virá o reino do Deus soberano e para sempre se firmará. De muitos lugares com voz de alegria todos os povos afluirão à casa do Senhor e o louvarão. Então haverá um reinado de paz e justiça sem fim. E Cristo Messias, Senhor, sobre nós reinará sem fim. Maior cada dia será o seu reino, todos os povos afluirão à casa do Senhor e o louvarão. Então haverá um reinado de paz e justiça sem fim. E Cristo Messias, Senhor, sobre nós reinará sem fim. Maior cada dia será o seu reino, todos os povos afluirão à casa do Senhor e o louvarão.
Jesus. Desceu da glória e homem se fez, varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida, de forma espontânea Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido de glória, com todo o seu poder, voltará, meu Jesus, voltará. Agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelo que fez por mim. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória, pelo que fez por mim. Quero entregar, Senhor, a minha vida em tuas mãos, e quero dar meu louvor pela tua eterna salvação. Com seu sangue
Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, esse é o momento de ouvirmos a palavra de Deus. Quero convidá-los a abrirem aí em suas casas a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26, onde a palavra de Deus diz: No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Replicou-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Palavra do nosso Deus. Meus irmãos, esse texto da palavra de Deus é, sim, muito inspirador. Nós lemos um texto do Evangelho de Lucas, e o Evangelho de Lucas, se comparado com os outros evangelhos, tem uma especificidade. Os evangelhos sinóticos, especialmente os sinóticos, eles têm como que um tronco comum. Os estudiosos da Bíblia dizem que os evangelhos sinóticos se baseiam em uma fonte comum, mas Mateus e Lucas se basearam em Marcos. A gente percebe, sim, lendo estes evangelhos, que há muita similaridade nos relatos. Mas, a despeito das similaridades, os evangelhos, eles têm lá suas peculiaridades. O Evangelho de Lucas, ele faz parte de uma obra completa, que a gente, nos estudos teológicos, chamamos de obra lucana, ou obra de Lucas, que ela abrange não somente o Evangelho, mas também o livro de Atos dos Apóstolos. E se nós lermos os dois textos, tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber, por exemplo, que tematicamente a gente percebe algo comum: a presença, a ação inspiradora do Espírito Santo. Mas no prefácio de ambos os textos nós encontramos algo também comum. Lucas, ele explica o objetivo da sua obra. Bíblias abertas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, já no versículo 4, ele explica por que fez a sua composição. Lucas, além de médico, era um historiador. Ele foi às fontes e, inspirado por Deus, ele coletou informações sobre a vida de Jesus, seu ministério, sua morte e ressurreição, com objetivo evangelizador. Ele compilou essas informações, tentando, dessa forma, tornar o Evangelho
conhecido de um determinado Teófilo. O versículo 4, ele diz claramente, para que tenhas plena certeza. A Lucas não interessava que o seu ouvinte, o seu leitor, tivesse confusão. Então ele teve o cuidado, uma exposição pormenorizada da vida, morte e ressurreição de Jesus. Repito, com o objetivo evangelizador. Nos primeiros capítulos, nos 2 primeiros capítulos de Lucas, nós temos aquilo que pode ser chamado de narrativas do nascimento, da infância de Jesus. Começa com o que antecede o seu nascimento, a anunciação dos anjos do nascimento de Jesus, e termina com um relato muito bonito do menino Jesus no templo, conversando, dialogando com os sábios, com os entendidos da lei. Pois é, esse relato de Lucas, ele é muito importante. Por quê? Porque ele nos dá uma ideia, nos dá uma compreensão do que foram os primeiros anos, a infância do menino Jesus. Mas o empenho de Lucas é claro, ele quer tornar Cristo, sim, Cristo conhecido. Mas esse texto específico da pregação de hoje, o que ele diz, o que ele trata, o que ele fala? O texto diz claramente. O texto ele se preocupa em anunciar, em tornar claro que o objetivo, o anúncio tem um propósito. O anúncio tem um propósito claro. Falar daquilo que envolveu o nascimento de Jesus, o Natal do menino Jesus. E o texto, ele fala de algo que nos interessa e que está no coração dessa pregação. Ouvir os anjos é boa nova. Sobre anjos. Hoje, há muitas pessoas que têm dificuldade de falar sobre anjos. Há um ceticismo que se espalha no mundo contemporâneo e as pessoas têm dificuldade, porque anjos não se veem, e então o argumento que se faz é de que o que não se vê não se pode crer. Pois é, os anjos, eles são uma realidade presente nas Escrituras Sagradas, mas os anjos são sim um fato da nossa fé. Os evangelhos, as Escrituras falam dos anjos sim e com frequência, mas o que são os anjos? Qual o objetivo? Qual a função dos anjos? Pois é, aqui cabe sempre lembrar que a Bíblia não especula sobre os anjos. Para dizer a verdade, a Bíblia não especula sobre coisa alguma. A Bíblia não é um livro de especulação. A Bíblia é um livro que inspira a vida da gente. A Bíblia é um livro que fala de coisas do cotidiano, que fala de coisas da vida, de experiências da nossa vida. Por isso que eu diria que a Bíblia é um livro maravilhoso, que não é complexa de ser lida e compreendida, porque ela fala de coisas que nos tocam no cotidiano. Anjos são, acima de tudo, e o mais importante de tudo, que são mensageiros. Os anjos são aqueles que, digamos, porta-vozes de Deus, falam em nome de Deus, trazem uma mensagem de Deus. E no caso em tela, aqui que nós falamos, não é diferente. O anjo Gabriel se apresenta a Maria e antecipa e anuncia para ela o nascimento do menino Jesus. O texto nos interessa sob 2 aspectos. Versículo 28, o anjo chega e diz claramente: alegra-te, muito favorecida. A mensagem do anjo Gabriel na vida de Maria, a mensagem angelical, a mensagem dos anjos é de alegria. Alegra-te. Maria, ela retruca porque ela se assusta com aquela aparição. Então a segunda mensagem do anjo Gabriel é: não tenha medo.
Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. E depois, não temas. Alegrar-se e não temer. Quer a mensagem mais maravilhosa do que essa? Essa é uma boa nova a todo momento. Nós muitas vezes somos tomados de tristeza, e a tristeza faz parte da vida, e a tristeza não pode ser retirada simplesmente a fuga das experiências dolorosas da vida. Não é bom, isso é ruim, isso faz mal. Nós temos que entender que a vida tem lá as suas ambiguidades, mas a mensagem dos anjos quer nos animar, animando a Maria, anima a nós. Alegre-se. Nós temos muitos motivos para nos alegrarmos. Ao longo de um dia, ao longo de uma semana, ao longo de um mês, ao longo de um ano, ao longo da vida, as coisas vão se manifestando e vem sempre misturado. O milagre vê sim quem tem fé, quem tem olhos para ver. Já dizia o filósofo e teólogo protestante Søren Kierkegaard. O milagre, ele não é uma coisa objetiva. O milagre muitas vezes tem que ser observado, contemplado e percebido. Alegrar-se com as coisas do cotidiano, alegrar-se pelo convívio de pessoas queridas, alegrar-se pelas vitórias, pequenas vitórias que nós temos, pelos pequenos sucessos, porque no acumulado nós vamos percebendo que temos grandes e muitos motivos para contentamento. A gente passa a ter então um contentamento difuso. O que é um contentamento difuso? É aquele contentamento que você nem sempre sabe explicar porquê, e a pessoa te pergunta: você está alegre por quê? Não sei dizer exatamente, mas eu estou feliz, eu estou alegre, estou contente. A mensagem do anjo que chega para Maria, a mensagem de Natal, a mensagem da anunciação do menino Jesus, do nascimento do menino Jesus, é alegrar-se. Boa nova de alegria. Mas o texto tem mais. Diante dos assombros da nossa vida, Maria se assustou, porque aquilo era algo inaudito. E o anjo diz para ela: não tenha medo. Não tenha medo, porque achaste graça diante de Deus. Meus irmãos, nós temos também motivos de temor. Agora nós já percebemos, graças a Deus, que a pandemia dá sinais de fim, ainda não acabou, mas nós já podemos perceber que cada dia o número de infectados diminui e o número de mortos diminui, o que é uma tragédia ainda. Temos 200 pessoas morrendo, mas graças a Deus nós percebemos que a vacinação foi eficaz. Então os temores que nós tínhamos há 6 meses, há um ano, eles vão diminuindo, mas nós sabemos que a vida ela tem lá os seus motivos de temores. Se não é uma pandemia, são experiências do cotidiano, emprego, desemprego, conflitos do cotidiano, os riscos da vida, faz parte. Temores, eles são algo que acontecem, ocorrem a todos nós. Mas o anjo, a mensagem de Gabriel para Maria e para nós é: não tenha medo. Você achou graça diante de Deus. Meus irmãos, quando alguém nos fala não ter medo, isso é uma mensagem angelical. E aqui eu me encaminho para o término dessa pregação. Qual é a mensagem angelical hoje? Onde estão os anjos hoje? Eu quero inspirá-los e motivá-los. Nós podemos e devemos continuar crendo na existência dos anjos, na presença dos anjos. Eu, particularmente, quando me deito, quando vou, a minha última oração do dia, eu peço a Deus para colocar os seus anjos à porta do meu apartamento, colocar os seus anjos ao lado de cada um dos meus filhos, de mim, no meu quarto, para me proteger. São o que a gente chama de anjos que nos protegem, anjos da guarda. Mas anjos, meus irmãos, também são mensagens, pessoas, circunstâncias, fatos que são boas notícias para nós. Sempre que alguém, uma circunstância chega para nós e nos diz: se alegre. A despeito dos temores, problemas e situações difíceis da vida, se alegre. Quando alguém, alguma circunstância, algo nos diz: não tenha medo, é sim uma mensagem angelical. Nesse tempo de Natal eu queria inspirar a cada um de vocês, inspirando-me a mim,
a ouvirmos mais mensagens angelicais. Não somente os anjos que a Bíblia fala que eles existem, são fatos que nós cremos, mas também as circunstâncias angelicais, circunstâncias de boas novas. Ouvidos atentos, olhos abertos, para nós podermos perceber muitas e muitas circunstâncias em que Deus tem usado formas diferenciadas de mensagem angelical. Sejam os anjos reais da Bíblia, os anjos que existem de fato, sejam circunstâncias angelicais, estejamos atentos. Tem muitos motivos para nós nos alegrarmos e muitos motivos também para não temermos. Deus, sua graça, está sempre presente. Que Deus nos abençoe. Nós já nos encaminhamos para o término do nosso culto. Queria antes, porém, me alegrar mencionando os aniversariantes. Hoje a Selma Ferraz aniversaria, dia 13, amanhã, o Gabriel Neves e a Maria Luísa Souza aniversariam, e no dia 15, a irmã Nádia Santos aniversaria. Vamos curvar nossas cabeças e orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o teu santo nome, louvado sejas tu, ó Deus, porque tu nos manda mensagens angelicais a todo momento, sejam pelos anjos reais, sejam por circunstâncias angelicais. Ó Deus, dá-nos ouvidos para ouvirmos essas boas novas. Não ter medo e se alegrar, não ter medo e se alegrar. Ah, Senhor, abençoa-nos. Ó Deus, te louvamos pela anunciação do menino Jesus, a vinda dele ao mundo, pelo Natal. Que boa notícia! Ó Deus, te pedimos também pelos aniversariantes, abençoa-os e guarda-os. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato.